Recentemente, um acontecimento chocou as lideranças ocidentais. Durante uma conferência, Vladimir Putin fez declarações que deixaram muitos atônitos. Com um discurso direto e inflexível, o presidente russo descartou completamente a ideia de um cessar-fogo, argumentando que a palavra trégua não faz parte de sua estratégia. Para ele, uma pausa nas operações militares apenas daria tempo para que a OTAN rearmasse a Ucrânia e fortalecesse suas defesas. Não vamos permitir que nossos adversários ganhem tempo para se reagrupar, afirmou Putin, enviando uma mensagem clara para os países que apoiam Kiev. E as declarações não pararam por aí. Putin também reafirmou que as regiões em disputa são território russo e que qualquer tentativa de questionar essa soberania seria uma afronta. Essas áreas pertencem à Rússia e não estão sujeitas a negociações, declarou de forma categórica, enfatizando que não haverá concessões. Mais detalhes sobre essa postura foram apresentados em seguida. Diante de um auditório lotado durante o Fórum dos BRICS, Putin respondeu a perguntas dos principais jornalistas internacionais, abordando temas delicados como o conflito na Ucrânia, as discussões territoriais e a crescente tensão com a OTAN. Suas respostas foram diretas e bem articuladas, transmitindo uma mensagem sem ambiguidades. A Rússia não recuará, e quem acreditar que o Ocidente poderá pressioná-la estará cometendo um erro de julgamento. Não se trata apenas de interromper temporariamente as hostilidades, declarou Putin com um tom resoluto, demonstrando sua convicção. Uma trégua neste estágio do conflito não resolveria as tensões subjacentes. Serviria apenas para oferecer à OTAN uma oportunidade de rearmar seus aliados, preparando-os para prolongar o confronto. Precisamos de uma paz verdadeira e duradoura, uma que assegure que qualquer intervalo não seja aproveitado para fortalecer nossos adversários em segredo, minando assim nossos esforços, enfatizou o presidente, reforçando a necessidade de uma solução robusta e definitiva. Para Putin, suas palavras não foram apenas um aviso, mas uma afirmação enfática de que, na visão russa, a ideia de cessar-fogo é impraticável sem garantias concretas. Não podemos falar em pausas temporárias sem uma certeza de que o conflito não será retomado, disse ele, mencionando que a experiência adquirida pela Rússia em conflitos passados, desde a intervenção na Síria até a anexação da Crimeia, mostrou que qualquer cessar-fogo pode ser usado como uma tática para ganho estratégico por outros lados. Putin deixou claro que não está disposto a correr esse risco. O discurso do presidente russo trouxe à tona uma perspectiva mais ampla sobre quem ele considera o verdadeiro inimigo. Não é apenas a Ucrânia que enfrentamos, continuou Putin com um olhar incisivo. A Ucrânia se tornou uma peça de um jogo muito maior, um campo de batalha onde nações externas, particularmente do Ocidente, buscam confrontar a Rússia sem precisar enfrentar as consequências diretamente. Ele destacou que o conflito não é apenas contra os soldados ucranianos, mas contra a vasta e complexa rede logística, militar e de inteligência da OTAN. Para ele, a guerra na Ucrânia é uma manifestação de uma disputa geopolítica mais ampla, onde países da Aliança Atlântica continuam a fornecer armas sofisticadas, informações estratégicas e suporte tático, transformando o campo de batalha em um verdadeiro tabuleiro de xadrez internacional. Talvez só possamos começar a discutir paz quando esses aliados se cansarem deste conflito prolongado. Até lá, qualquer tentativa de diálogo será prematura, frisou Putin. Outro ponto central de sua fala foi a questão da soberania territorial. Putin foi firme ao explicar que, para ele, não há sequer motivo para debater sobre uma troca de territórios. Os territórios que defendemos são indiscutivelmente nossos. Não existe a ideia de ceder aquilo que já pertence à Rússia, afirmou, referindo-se às regiões de Luhansk, Donetsk, Zaporígia e Kherson. Essas áreas, conforme argumentou, não são simplesmente terras em disputa, mas sim partes recuperadas do que ele considera serem raízes históricas e culturais russas, libertadas após anos de opressão sobre a população de etnia russa que, segundo ele, sofreu sob as forças ucranianas. Não haverá concessões. As fronteiras que estabelecemos
termos não são abertas à discussão, pontuou Putin de forma categórica. Para ele, essa postura vai além de uma simples defesa de território. Trata-se de reafirmar a soberania russa frente ao que descreve como uma intervenção disfarçada de ajuda humanitária do Ocidente. Sua narrativa reforça a ideia de que o conflito é, essencialmente, uma batalha pela preservação da integridade nacional e uma resistência frente a uma tentativa de influência e dominação ocidental. Estamos prontos para prosseguir com essa luta até que sejamos vitoriosos, declarou o presidente com um tom de confiança que buscava inspirar unidade e determinação. Na visão de Putin, os soldados russos não estão apenas defendendo uma fronteira, estão protegendo a própria pátria contra uma ameaça que ele considera existencial. Ele contrastou essa posição com a dos militares ucranianos, que, segundo ele, estariam lutando por interesses estrangeiros, sendo impulsionados por agendas que não são as suas próprias. Os soldados ucranianos estão sendo sacrificados em prol de interesses alheios, manipulados por potências estrangeiras, afirmou, sugerindo que o verdadeiro alvo da Rússia não é a Ucrânia, mas sim as nações que, de acordo com ele, estão por trás do conflito, usando o território ucraniano como palco para tentar conter a Rússia. Putin destacou ainda que esta não é uma guerra comum, mas uma prova de resistência nacional. Ele insistiu que, para a Rússia, a questão vai além da guerra tradicional. É uma batalha pela preservação da própria identidade e independência, num cenário onde, em sua visão, forças externas tentam constantemente moldar e definir os destinos de nações soberanas. O verdadeiro inimigo é aquele que tenta ditar os rumos de outros países sob o pretexto de cooperação e apoio, mas com intenções de dominação, concluiu, reforçando que a Rússia não recuará diante dessas pressões. Putin enfatizou a superioridade tecnológica e estratégica das forças armadas russas, destacando como essa vantagem tem sido um diferencial no campo de batalha. Demonstramos repetidamente que nossas forças não apenas estão bem treinadas, mas também possuem um nível de tecnologia avançada que poucos conseguem igualar, afirmou. Para ele, essa preparação tecnológica permite que a Rússia opere de maneira eficaz e eficiente, superando as dificuldades de um conflito prolongado. Nossa capacidade de inovar e adaptar nossas táticas com o uso de tecnologia de ponta é o que nos mantém à frente, acrescentou, deixando claro que o poderio russo vai além de apenas números no campo de batalha. Ao comparar com o exército ucraniano, Putin foi enfático em destacar as diferenças estruturais. Enquanto as forças ucranianas dependem fortemente do suporte da OTAN para equipamentos, armamentos e inteligência, nós somos autossuficientes, disse ele. Essa autossuficiência abrange desde o desenvolvimento e fabricação de armamentos de alta precisão até a criação de softwares militares sofisticados, incluindo sistemas de defesa aérea e de guerra cibernética, que têm sido cruciais para proteger as fronteiras e responder de maneira estratégica às ameaças. A Rússia, segundo Putin, construiu ao longo dos anos uma verdadeira máquina de guerra independente, resultado de investimentos constantes em ciência militar e engenharia. Enquanto outros exércitos esperam por ajuda externa para operar, nossas forças são capazes de se sustentar e se aprimorar constantemente, destacou. Isso inclui a capacidade de projetar e produzir internamente tanques, veículos blindados, mísseis de longo alcance, drones e até tecnologias mais sofisticadas como inteligência artificial aplicada ao campo de batalha e sistemas de comunicação criptografados que garantem segurança e precisão em operações militares. Putin também sugeriu que essa autossuficiência vai além da simples produção de equipamentos. Ela se reflete na maneira como a Rússia pode reagir rapidamente a mudanças táticas, sem depender de terceiros para reabastecimento ou atualizações tecnológicas. Enquanto muitos países precisam importar tecnologias para manter suas operações militares, a Rússia não só as produz, mas também inova, disse, mencionando que a indústria bélica russa continua a evoluir para atender às demandas de um conflito moderno e complexo.
O líder russo acredita que essa independência será um fator determinante para alcançar a vitória. Ter domínio completo sobre nossa cadeia de suprimentos e capacidade de produção nos dá uma vantagem estratégica significativa, afirmou. Ele sugeriu que essa capacidade de produzir e melhorar internamente suas tecnologias reduz a vulnerabilidade a bloqueios e sanções internacionais, permitindo que a Rússia continue a fortalecer suas defesas e aperfeiçoar suas estratégias de ataque sem interrupções externas. A verdadeira força de um exército não está apenas no número de soldados, mas na capacidade de se adaptar e superar desafios com seus próprios recursos, acrescentou Putin, sugerindo que a autossuficiência militar russa é uma questão de orgulho nacional e estratégia de sobrevivência. Ele contrastou isso com a situação ucraniana, onde cada avanço depende de acordos e fornecimentos de outras nações, o que, segundo ele, coloca Kiev em uma posição de dependência constante. Além disso, Putin mencionou que a inovação tecnológica dentro do setor militar russo tem sido um pilar fundamental, permitindo à Rússia não apenas acompanhar, mas em muitos aspectos superar seus adversários. Nossa capacidade de desenvolver novas armas, adaptar nossas táticas e responder rapidamente às novas ameaças é o que nos diferencia, concluiu, sugerindo que a continuidade dessa estratégia será essencial para garantir a segurança e os interesses da Rússia no cenário global.